Bom dia, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao momento aqui da liturgia da palavra, né? Que eu sempre coloco, é o áudio padrão do meu canal, então sejam todos bem-vindos. Nesse dia 1º de junho de 2020, ainda nesse processo da pandemia da Covid-19, mas em que alguns lugares as igrejas estão voltando, né, às suas atividades, mesmo que de forma com distanciamento entre as pessoas, uso de máscaras, etc. Pelo menos aqui na nossa arquidiocese de Curitiba está acontecendo dessa forma. Isso aconteceu já desde sábado, algumas paróquias e santuários já se abriram, né? Contudo, pessoas acima de 60 anos não é recomendado que estejam lá. Não entre em pânico, né? Se na sua diocese não aconteceu isso ainda, lembre-se que é para o bem de todos, porque infelizmente essa pandemia está sem controle. Em algumas regiões do país, então aqui no sul pelo menos, a coisa está um pouco freada, ou seja, pouco assim, comparado com outras regiões dos estados do norte, nordeste, a coisa tá, e até sudeste, a coisa está um pouquinho freado, né? As infecções acontecem, mas de uma forma um pouco pequena. No Paraná existe uma mescla de situações. Por exemplo, tem uma cidade aqui chamada Londrina, que é perto do próximo, é do interior e próximo do interior do estado de São Paulo, em que infelizmente uma pessoa deu entrada num pronto-socorro. A princípio, parece que não sei se testaram ou não testaram, e a pessoa infeccionou 40 pessoas dentro desse pronto-socorro. Então, teve que fechar, foi um transtorno completo, né? Mas são casos isolados que é necessário a gente estar tomando os devidos cuidados, tá bom? Bem, nesse dia 1º de junho, nós vamos lembrar de São Justino, então é muito provável que você vá saber a respeito, desculpa, do santo. Eu tenho aqui as informações pelo aplicativo da Canção Nova, né, o Liturgia Diária, que você baixa aí no seu Android ou no seu iPhone. Então, São Justino nasceu na Palestina, na cidade de Siquém, em uma família que não conheceu Jesus. Justino se tornou um grande filósofo cristão, sacerdote e um homem que buscou corresponder diariamente à sua fé. Depois dos padres apostólicos, ele foi intitulado como o primeiro padre santo. A sagrada tradição foi muito testemunhada nos escritos deste santo, ou seja, provavelmente tem escritos dele. Por inveja e por não aceitar a verdade, um filósofo, colega dele, denunciou São Justino, que foi julgado injustamente, flagelado e por não renunciar a Jesus Cristo, foi decapitado no ano de no ano de 167. Então, eu acredito que foi no ano de 167 depois de Cristo, né? Então, 100 anos, mais de quase 200 anos depois da morte de Cristo, São Justino abraçou a fé e deu a sua vida. Então, ele é mártir, né? Então é sempre importante procurar também os escritos dele. Outra coisa, outro aviso que eu vou dar aqui de forma rápida, não vou me delongar muito com os meus pitacos. Estou colocando vários áudios no momento orante, oracional. Uma delas eu tive que desmembrar, né? Trezena Santo Antônio, 13 dias. Se eu for fazer algo, ainda estou pensando no que eu vou fazer para hoje ainda. Se eu agrego a devoção ao Sagrado Coração de Jesus com 13 dias meditando com Nossa Senhora, né, que na realidade já deveria ter se iniciado ontem, dia 31, mas eu acabei esquecendo, infelizmente. Mas é antes tarde do que nunca. Então não tem como fazer novena ou uma trezena dedicada a Nossa Senhora de Fátima. Por que isso? Porque segundo a tradição, né, foram várias aparições, sempre ocorrendo dia 13. Então começou dia 13 de maio de 1917, depois 13 de junho, 13 de julho aconteceu, mas as crianças foram presas, colocadas em outro lugar, se não me engano, e Nossa Senhora apareceu às crianças numa outra data. Depois 13 de agosto, 13 de setembro e a última aparição em 13 de outubro de 1917. Bem, eu falei que não ia me delongar muito. Bom, então, talvez eu agregue, né, para não ficar um áudio muito comprido e também não ficar muito disperso, né, junto à devoção.
Esse é um mês dedicado também ao Sagrado Coração de Jesus, por isso essa questão de agregar, né? E até ser importante, porque é o Sagrado Coração de Jesus, vai ser cadê? Dia 18 e dia 19, Imaculado. Não, desculpa. Dia 19 é o Sagrado Coração de Jesus, dia 20, Imaculado Coração de Maria. Lembrando que as primeiras sextas-feiras do mês são dedicadas ao Sagrado Coração de Jesus, que vai acontecer nesse dia 5 de junho. E dia 6 de junho, primeiro sábado do mês. Que tem a ver com os 5 primeiros sábados, né? Tem bastante coisa, né, pra eu estar aqui recheando o canal. Se você me aguenta, lógico. Nem eu me aguento às vezes. Mas sejam bem-vindos. Falei que não ia demorar, mas eu tenho que dar 2 testemunhos, né? Bom, primeiro com relação a essa prática devocional à Nossa Senhora de Fátima, ou pelo menos alertar sobre, não na questão, lógico que tem a questão profética dos 3 mistérios de Fátima e tudo, que todo mundo fica tudo doidinho, tudo, o que é o terceiro mistério, será que é o fim da Igreja Católica, isso, aquilo, bem, se for para te entrar em pânico, é melhor você nem querer saber dos áudios. É lógico que talvez eu faça meditações em cima do livro azul do Padre, desculpa, do Padre Gobi, etc. Mas eu ponderei, eu acho que é melhor não colocar mais fogo no parquinho nesse momento de pandemia. Tá todo mundo nervoso, né, gente? Mas teve uma época que eu tava fazendo, eu fiz a consagração, tudo, e coincidentemente, dia 13 de outubro tinha caído numa sexta-feira. E eu fazia o cerco de Jericó, sempre num local aqui. Agora não, porque talvez retome, mas ainda não há uma certeza, né, devido à pandemia. Foi alguns anos atrás. E eu lembro que eu fiz um propósito, não participei exatamente do cerco, mas eu fiquei em adoração na capela do Santíssimo, que era bem próximo do altar. Então eu estava participando de tudo até. E eu lembro que eu tive eu até não gosto muito, falar a verdade, né? Me veio uma percepção que havia um derramamento, né, do Espírito Santo naquele local. Porque assim, o que acontece? Por que eu não gosto de ver isso? Porque pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, e pode ser uma visão ou qualquer coisa, uma percepção vinda do inimigo, né? Desculpa. A região sul ainda não chove, tá? Acho que até o interior de São Paulo, o Vale da Ribeira, acho que tá com seca também. Reze bastante para nossa região, tá? Por favor. Que é toda a região sul. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e uma boa parte de São Paulo. Não chove. Tá horrível. Tosse seca. E aí o que aconteceu, né? Passado algum tempo aconteceram umas situações bacanas, outras nem tanto, outras a gente não entendeu. Mas eu acredito, porque eu estou falando agora, eu acredito que alguns setores, algumas pessoas foram tocadas por esse derramamento do Espírito Santo. Mas realmente desceu uma cachoeira, né? É água mesmo. Foi um negócio interessante. Bem na parte onde eu estava fazendo a adoração, que era a capela, abriu e desceu água, né? E inundou tudo naquele dia. Eu espero que as pessoas que tenham participado do cerco de Jericó, que inclusive acho que era o último dia do cerco também, coincidentemente, não lembro qual era o tema, tenham recebido grandes bênçãos naquele dia. Outro testemunho, bem, ontem foi domingo de Pentecostes, certo? E aconteceu uma situação bem bacana. Eu sempre associo o domingo de Pentecostes como uma Páscoa para mim. E é uma Páscoa onde não faltam as coisas. É coisa material mesmo, foi uma situação bem inusitada. Brotou frango assado em casa. Aqui no sul, principalmente Curitiba, o povo gosta de um frango assado, né? E nem tava no script eu comprar, não queria sair, porque até para sair eu tô saindo um domingo, nem é o certo fazer compra domingo, mas é o único dia que as pessoas não se aglomeram muito. E aí aconteceu de brotar uns frangos assados aqui. Aí você deve estar achando assim, ué, mas o que isso tem a ver com o domingo de Pentecostes, né? Mas é que é difícil eu trazer frango assado. Eu não, ou não acho, não é que seja caro. Às vezes eu não acho, é pesado trazer o frango, né? Quando eu acho, eu tenho que ir lá longe, um pouco a pé mesmo. Então não é muito fácil. Aí apareceu um frango assado e eu tenho que dizer que é um testemunho. E me lembrei
de que num domingo de Pentecostes eu recebi de presente. Esse foi um dos melhores presentes, além do frango assado de ontem, né? Mas lógico que comida a gente esquece. Mas uma vez uma senhora, do mesmo local aí que eu frequentava o Cerco de Jericó e as novenas e tal, uma senhora que eu não vejo faz um tempão, ela me deu num domingo de Pentecostes 2 livrinhos daquela editora que eu já falei para vocês procurarem, que é As Santas Chagas de Jesus Cristo, As Santas Chagas de Jesus Cristo e a Irmã Maria Marta Chambon, da editora da Divina Misericórdia, de Belo Horizonte, Minas Gerais, e um outro livreto chamado Devocionário do Preciosíssimo Sangue de Jesus Cristo, cujo mês é julho, tá? Além de Nossa Senhora do Carmo, principalmente é dedicado ao Preciosíssimo Sangue de Jesus Cristo. São 2 livretinhos muito preciosos que eu tenho com o maior carinho, que eu ganhei da pessoa. Não sei como é que ela está, mas eu espero que esteja bem. Né? Então, pode parecer coisa pequena para vocês, mas para mim foi muito importante, porque, assim, quem nunca recebeu nada na vida, qualquer coisa que visa aumentar a fé ou até eliminar a fominha, né, ajuda bastante, é um grande sinal. Mesmo sendo um ato pequeno, singelo, até porque não foi um frango inteiro assado, tá? Foi uma parte do frango, mas já tava louco de bom. Estamos evitando comer carne, né? Mas eu tô mais evitando sair de casa do que propriamente procurar o frango. Então, às vezes é melhor se conter nos desejos do que ficar aí se aglomerando. Eu tenho essa percepção das coisas. Quando a gente ama... E fora que eu não sou sozinha, então eu tenho que ver quem que mora comigo, se eu vou passar o, o coronavírus depois. Eu já tô com essa tosse alérgica e mais um pouco de rinite, porque o ar tá seco, né? Então, infelizmente as pessoas não pensam assim, né? As pessoas elas se entregam ao desejo do corpo. Aí você deve estar se perguntando, como assim desejo do corpo? Pois é, eu vou contar um negócio para vocês. Até é meio feio dizer isso, mas eu não posso citar nomes. Eu andei sabendo que uma senhora, até mais jovem, assim tal, assim, jovem senhora, ó como é que a gente vê a verdade da pessoa, né? Devido a essa pandemia. É uma pessoa assim que é muito ativa, precisa sair de casa, precisa ver gente. E ela não se contém, todo dia sai para comprar pão. Já foi abordada pela polícia militar, falando que, ó, senhora, já dá para ver que ela é uma senhora mesmo. A senhora não pode estar saindo, a senhora tem que voltar para casa. O que a mulher fez? O que essa senhora fez? Trocou o caminho para não dar de cara com os policiais, porque todo dia o policial vinha lá e ralhava com ela. Essa senhora tem filho? Tem filho. Mas eu não vou entrar no mérito da situation, tá? Mas é mais ou menos igual a ela. Tem necessidade de sair de casa, senão surta. Sabe como? Eu acho que você sabe como. Eu também tenho minhas manias, veja bem, não estou criticando a pessoa. Mas assim, se você chegou no meu canal e eu sou uma pessoa chata, sou mesmo, tá? Mas sou uma pessoa que desde criança eu sou muito reflexiva. Tem o seu lado bom, mas tem o seu lado ruim. O lado ruim é que eu não sou muito sociável. Não sou mesmo. Tem coisa que eu não engulo, tem coisa que eu percebo, tem coisa assim que pode me chamar de mente doentia. Se eu não engolir e não gostar, não me força, porque eu pego o ódio e do ódio eu pego o nojo. Nojo, nojo. De ter vontade de vomitar na pessoa. Ou na situação, tá? Então tem coisa assim que eu tenho que impor limites, porque as pessoas elas acham que têm o direito de falar muitas coisas por vários motivos que elas não desconhecem. Eu cheguei nesse ponto. Falei, tem que perdoar a pessoa porque ela é uma ignorante. Acho que ela não está refletindo as coisas. Né? Então, o que que, assim, tá certo, eu tô falando mal da pessoa, lógico, né? Só que eu comecei a perceber, tá, e o que que eu tô fazendo, que eu tô satisfazendo os desejos do meu corpo, a ponto de eu correr risco de pegar coronavírus, de eu transmitir ou pegar, ou sei lá, correr risco de vida mesmo, porque às vezes eu já ouvi casos aí aqui em vários bairros de Curitiba, que as pessoas estão sendo assaltadas. Não, acho que não é em Curitiba, é em outro lugar. Estão sendo assaltadas, principalmente não respeitam nem as mulheres. Jovens de idade, pegam a bolsa, derrubam a mulher no chão. Isso eu cheguei a ver. Os bandidos também afoito também, né? O povo não tá respeitando mais nada. Se a mulher é grávida, se tem criança de colo, o povo tá matando mesmo. Leva a tiro, executa. Tá um troço assim do além mesmo.
Perdeu o sentido das coisas, né? E aí eu comecei a observar, né? Porque, lógico que eu já passei dias porque frango assado aqui na região é domingo, almoço de domingo. Então tem vários lugares que fazem frango, mas tem lugar que eu não entro nem sonhando, né? Tem que ter critério. Então o que que acontece? Às vezes eu entro em uma conversa aqui em casa, se a pessoa também quer, beleza. Se não quer, deixamos, a gente vê, ou eu compro um pedaço de frango, a gente faz, dá um jeito, né? Fazemos, já descobri como fazer na frigideira mesmo, fica uma delícia. Mas frango assado é frango assado, né? Vamos falar a verdade. Enfim. Ah, cada um, né, tem seus gostos. O pessoal do norte é mais peixe, né? Nós aqui é frango assado. Então, sabe? Então, por que que às vezes está acontecendo uma infecção muito grande de coronavírus lá no interior, lá dos interior do norte do país, lá na Amazônia, no Pará e etc e tal? E depois o pessoal chora e sofre. Porque acha que o coronavírus é lenda urbana. É que nem um desenho que eu vi de um artista, de um cartunista bem bacana. Dois rapazes estão conversando de máscara e um tá verde. Depois que eu fui entender que a cor verde da pessoa é porque tá infeccionada. Aí o rapaz foi embora, voltou para casa e comentando: Não, encontrei Fulano, diz que na cidade dele tá todo mundo com coronavírus e tal. E aí ele chega em casa com o pai dele, com a esposa, com filhos, e aos poucos cada um vai ficando verde. A mulher tá dobrando a camisa dele, aí o rapaz fala assim: Viu, eu vou jogar bola, depois vou fazer o churrasco pra gente, tá bom? Ah, querido, vai mesmo, vai, depois você merece fazer esse churrasco, ou se ia participar do churrasco depois do futebol, uma coisa assim. Ou seja, o coronavírus é coisa que tá longe de mim, não vai acontecer comigo, mas eu vou jogar bola, tal. Ah, coitado, ninguém respeita o isolamento social, mas eu vou pro meu futebol. Entendeu? É isso que é a situação. É isso que acontece. A pessoa não se contém, acha que é uma gripe, que é qualquer coisa. Eu vi vários relatos até de atletas que quase morreram. Teve um lá em Fortaleza, o cara era medalhista olímpico, o do vôlei lá, esqueci o nome. O rapaz não conseguia vaga na UTI. E quando conseguiu, porque não mandaram fazer quarentena em casa, o cara já não respirava mais. Conseguiu vaga, ficou 4 dias, se recuperou, beleza. Isso porque o cara tem treinamento, né? O cara é atleta olímpico de primeira linha. Mas e os outros? Sendo que lá no Ceará a coisa tá feia, né? Certo? Então, fica a reflexão. Esse é o pitaco. Eu não queria, né? Mas eu fiz o pitaco longo. Fica a reflexão. Você tá que nem esse desenho que eu vi, esse cartoon que eu vi do cartunista. O nome do cartunista é Caetano Cury. Ele apoia algumas coisas assim que eu não concordo, mas ele tem um traço bem bacana. Ele é um artista bem, bem singelo, assim. Não dá pra criticar, né? Ele tem um trabalho chamado Theo e o Minimundo. É bem intimista, bem bacana. Mas ele fez um quadrinho falando disso e eu achei bacana estar falando para vocês, porque é isso que acontece. É como acontece com essa senhora, sabe? Graças a Deus o povo de casa aqui está um pouco consciente. A gente está se contendo, mas lógico, a gente entra numa ansiedade, fica se coçando louco para sair, mas temos temor da doença. A ponto de eu realmente não poder ir em missa, mesmo marcando horário, não, eu prefiro não, porque eu não moro sozinha. Porque se eu morasse sozinha, eu ia morrer sozinha, não tem problema. Temos que também ser meio mártir, né? Mas eu, infelizmente, não moro sozinha, não sou de congregação religiosa, mesmo que fosse, também não posso ficar passando para as irmãs, né? Tenho que ter minhas responsabilidades na minha família. Eu tenho que pensar antes de fazer os troços. Até para sair, fazer o itinerário, eu não posso fazer tudo ao mesmo tempo agora. Eu tenho que ver, não, eu vou em tal local, depois eu volto correndo, depois talvez eu saia. Senão, não. Senão eu saio outro dia, daqui 3 dias. Vocês podem me xingar para falar o que vocês quiserem. Mas se você quer fazer a experiência do coronavírus, é problema de vocês. Eu já larguei mão também, eu só tô rezando, né? Consciência, cada um tem que ter. Só que o que eu vejo é muita displicência, tanto consigo mesmo quanto com os outros, com relação a esse assunto. Eu cheguei a um ponto assim, problema de vocês. Vocês querem morrer? Morra. Porque tem gente muito displicente, muito sem noção. Muito mesmo. Não usa máscara. Teve um caso aqui também em Curitiba que o cara quis entrar sem máscara,
bateu nos funcionários do mercado, de um supermercado aqui da região de renome, e pelas câmeras verificaram que ele entrou em luta realmente corporal com o vigia foi sacar a arma, ou sei lá, se escapou a arma atirou e matou a funcionária do mercado, que estava tentando ainda acudir os dois que estavam se rolando no chão. O empresário está preso, o vigia foi inocentado, então vai sofrer um trâmite lá, um outro trâmite. Empresários sem cabeça, né? Ainda os funcionários falaram, não, o senhor não pode entrar sem máscara, senhor, por favor, ó, a gente dá uma máscara pro senhor. Não, não quis, ignorante. Matou uma senhora que era a cabeça da família, cuidava dos pais, 2 filhos, fez um buraco na família, fez uma tragédia familiar, graças a Deus que o cara tá preso. Mas esse tipo de gente que a gente... E aqui no sul, né, na minha região aqui, Araucária, que é perto aqui de Curitiba. A gente pensa que o pessoal do sul tudo, né? Não, tem uns ignorantão mesmo, ó, daqueles idiota. Eu xingo mesmo. Não tem noção das coisas. E depois ainda acha ruim. Tava quase dando carteirada aí, dizendo que ele também era empresário, né? Pô, gente. Se você tá nessa linha da ignorância, de falar que o coronavírus acontece lá no outro lado do mundo, da Conchinchina ou na outra cidade aí, reflita um pouquinho. Senão vai ficar verdinho que nem esse trabalho do cartunista aí. Vai ficar todo mundo verde, que é o que aconteceu no final. Ficou todo mundo infeccionado. Alguns vão sobreviver, outros vão morrer. É isso que acontece. E eu falo mesmo. Eu tô que nem o Datena, né? Falando na boca dura mesmo. Porque, ai, gente. Então o que eu faço? Tem que evitar. Tem que evitar. Evitar pessoa, evitar contato, sabe? Evitar atender portão. Se tiver que atender portão, tem que ver o que é antes, né? E assim vai. Fazer o quê? Bem, gente, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje está no livro do Gênesis, capítulo 3, versículos de 9 a 15 e depois o versículo 20. O Senhor Deus chamou Adão, dizendo, onde estás? E ele respondeu, ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo porque estava nu e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus, e quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer? Adão disse, a mulher que tu me deste por companheira foi ela que me deu do fruto da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, e por que fizeste isto? A mulher respondeu, a serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, porque fizeste isso, serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerá pó todos os dias de tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E Adão chamou a sua mulher Eva, porque ela é a mãe de todos os viventes. Palavra do Senhor. Existe uma segunda opção de primeira leitura, que é Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 12 a 14. Depois que Jesus foi elevado aos céus, os apóstolos voltaram para Jerusalém, vindo do Monte das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, a mais ou menos 1 quilômetro. Entraram na cidade, subiram para a sala de cima, onde costumavam ficar. Eram Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelota e Judas, filho de Tiago. Todos eles perseveraram na oração em comum, junto com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Palavra do Senhor. Lembrando que ontem, dia 31 de maio, foi domingo de Pentecostes. Há muito tempo atrás existia as oitavas de Pentecostes. Então era a cor vermelha durante 8 dias, além do domingo. Foi abolido por um papa, que eu não me recordo qual. Depois conta-se que o papa, no outro domingo, que aí quando deu o outro ano, o domingo de Pentecostes, ele estava de vermelho e ele foi repreendido. Ele foi, mas quem foi que aboliu as oitavas de Pentecostes? Mas foi o Senhor mesmo. Aí ele chorou. Diz que foi isso. Essa história tem acho que é na aleteia.pt ou na ACI Digital, essa história. Porque Pentecostes é como eu falei, para mim, então por isso que eu dei o testemunho já de início, para mim é como uma segunda Páscoa, um segundo momento de ressurreição, e realmente se você parar, eu pelo menos parei para pensar, parece mesmo, ou lembra muito, uma segunda ressurreição, só que aqui na Terra,
Pelo sopro do Espírito Santo, nós somos vivificados a dar bom testemunho de Jesus. É somente pelo Espírito Santo que temos verdadeira vida e podemos dar testemunho que Jesus é a verdade, o caminho e a vida, tá? Então vamos para o Salmo. É o 86 com o refrão. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. O Senhor ama a cidade que fundou no Monte Santo, ama as portas de Sião mais que as casas de Jacó. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor, de Sião, porém se diz, nasceu nela todo homem, Deus é a segurança. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Deus anota no seu livro, onde inscreve os povos todos, foi ali que estes nasceram. Por isso todos juntos a cantar se alegrarão e dançando exclamarão, então em ti as nossas fontes. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. O Evangelho desta segunda-feira, dia 1º. João 19, versículos 25 a 34. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe, Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo, Esta é tua mãe. Daquela hora em diante o discípulo acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse, Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Desculpa. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse, Tudo está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Mas ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Palavra da salvação. Bem, aqui termina a liturgia da palavra, e como eu falei no meio aqui logo depois da primeira leitura, a primeira leitura fala que os apóstolos viram a ascensão do Senhor Jesus e foram cumprir a ordem dele, ou seja, ficaram em Jerusalém. Foram na casa de Marcos, no andar de cima, da família Marcos, Marcos evangelista mesmo, da família dele. Ficaram na parte de cima, chamado cenáculo, e junto com Nossa Senhora, os amigos, família e tudo, ficaram todos reunidos e logo depois sabemos o que acontece, né, em São Lucas, que conta em Atos dos Apóstolos, o sopro do Espírito Santo, em domingo de Pentecostes. E eu falei que domingo de Pentecostes, ele lembra muito o domingo de Páscoa. No domingo de Páscoa, Jesus ressuscita, certo? Beleza, sabemos que isso. Mas no domingo de Pentecostes, nós temos realmente um avivamento da vida, do sopro de Deus, que ele envia o Espírito Santo para nos preencher, para nos purificar, para nos dominar. Ele é porque assim, não é que o Espírito Santo nos domine, mas o Espírito Santo precisa fazer o trabalho dele para que o nosso dominador, conforme a tradução da Bíblia da Ave Maria, da editora Ave Maria diz, em Apocalipse, Jesus é nosso dominador, com D maiúsculo. Por isso que tem gente que tem medo de ler o Apocalipse. Quem é esse dominador, né? Eu mesma, quando fiz a minha reconversão, quando eu li o Apocalipse de novo, eu tava tremendo nas bases, né? Fazia, ai, Jesus é o nosso dominador, como que será? Porque inconscientemente a gente acha que o termo dominador é tipo um dono dos escravos, vai chicotear a gente até a morte, né? Mas aí eu, né, ainda não estava preparada, graças a Deus hoje já tô mais curtida, graças a Deus, pelo Espírito Santo, então hoje eu entendo esse termo, eu não tenho tanto medo desse termo, o nosso dominador. Porque ele é nosso dominador mesmo. O que eu posso dizer? É aquilo que está no Evangelho. Venham até mim porque eu sou manso e humilde de coração, o meu jugo é leve e suave. Os mandos e desmandos do Senhor Jesus, leve e suave. Sem contar que ele vai enviar o Espírito Santo a ponto de nos dar fortaleza, coragem, e tiver que morrer decapitado, depelado, queimado, em nome de Jesus Cristo, a gente precisa estar, lógico, vai ter medo, mas o Espírito Santo é o nosso ajudador, o paráclito, o consolador, o nosso advogado, que nos vai dar fortaleza até a morte de sangue, se for preciso. Certo? Falar é fácil, lógico, né? Mas você precisa fazer a experiência.
E como eu falei, as oitavas de Pentecostes existiam até uma época na Igreja Católica Apostólica Romana. Ela foi abolida por um papa, que eu não me recordo qual, e depois esse papa chorou. Ele que aboliu, aí no outro ano ele estava todo vestido de vermelho, porque é a cor, né, do Espírito Santo também. E aí falaram, não, o senhor tem que usar branco. Eu falei, não, mas por que que é branco se são as oitavas de Pentecostes? Eu falei, mas o senhor aboliu. Independente se houve abolição por um papa ou não, precisamos clamar para que o Espírito Santo se fortaleça em nós e na nossa Igreja Católica. Esse ano, devido à pandemia, graças a Deus, eu vi muitos padres pedindo pelo Santo Espírito Santo. Graças a Deus mesmo. Que ótimo, né? Mas por outro lado, tem que ser o quê? Na dor, né? É só pelo Espírito Santo que ele vai renovar toda a terra. Não adianta, até a vacina, se é que vai sair, porque isso tá uma briga política e científica e tal, né? Até isso vai ser pela vontade de Deus e temos que pedir pelo Espírito Santo para que renove toda a terra. Temos que ter essa confiança, de fato, tá? Eu falei das coisas do coronavírus? Falei. Tem um lado humano? Tem. Precisa se cuidar? Tem também. Mas a gente precisa deixar que o sobrenatural de Deus também haja. Pedir que o Espírito Santo venha renovar a face da terra, mas se formos pedir para que o Espírito Santo renove toda a terra, não podemos esquecer depois de ter uma. Aí depois a gente acha que tudo terminou, graças a Deus, obrigado, Espírito Santo, mas agora eu vou te esquecer e tal, das costas e vai embora. Não, senhor. Se for para clamar, que seja para uma mudança santificadora em sua vida e em sua família. Porque o negócio não vai terminar tão cedo. Eu também não vou ser aquelas de certos canais aí, cristãos, evangélicos, católicos, que estão apavorando meio mundo com o coronavírus. Isso é falta de fé, né? Eu tava com falta de fé mesmo no começo aí. Não vou mentir. Mas eu cheguei à conclusão que se eu também não fazer uma devoção ao Espírito Santo, ao Sagrado Coração de Jesus, dar uma estimulada na sua cabeça, já que você está me ouvindo, porque alguém está me ouvindo. Como eu já falei, não precisa curtir, aliás, nem faz isso, pelo amor de Deus. Não curta, não compartilhe. Assim, no YouTube, né? Você pode compartilhar baixando, fazendo download e tudo, e compartilha aí no Zap Zap, no Telegram, na onde você quiser. Só dá os créditos. Ó, essa mulher aqui. Se você quiser seguir a distância sem se inscrever, ótimo, vou ficar muito feliz, tá? Se você tiver afim de ouvir o que eu falo e é dessas tossidas secas que tá acontecendo comigo. Mas por outro lado, é preciso assim, que eu preciso o que eu preciso para precisar é ótimo. Apontar, né, que primeiro, não adianta pânico. Tem que ter cuidados, todos os cuidados possíveis. Tenha senso de responsabilidade. Mesmo que você more sozinho, você tem que ter senso com o teu vizinho aí do condomínio, o vizinho próximo. Não é para ficar aí botando as necessidades corporais em primeiro lugar. Ah, mas eu não consigo me segurar. Então vai um pouquinho, faz o que tem que fazer. Agora, exigir certas coisas, abrir os aeroportos, abrir isso. Não, aí não. Tá aparecendo esses empresários aí. Temos que abrir o comércio. Só que eles não pensam, né? O povo perdeu o emprego. Você acha que o povo tem dinheiro para ficar comprando quinquilharia e ir jantar e almoçar em restaurante classudo? O povo não pensa, cara. Como é que você quer abrir a economia se o mundo inteiro tá quebrado? Não tem nem escola para as crianças. O cara quer abrir economia. Ao contrário, os empresários tinham que mais liberar um dinheiro para terminar os hospitais de campanha. Sabe? Tem gente que lava as mãos na cara dura. Sabe? Esse povo é muito limitado pro meu gosto. Tem que sempre rezar por eles, né? É tudo uma reação em cadeia, gente. O povo, graças a Deus, aprendeu agora a fazer economia doméstica, né? Segurar um pouquinho e planejar o futuro. Não fazer cartão de crédito, tem que, né? Não deixar para depois. Fazer parcelamento, esqueça parcelamento. Só se você tem uma renda fixa aí. Mas se não, melhor não fazer, pagar tudo à vista. E se você precisar, ótimo. Eu mesma amo livros. Estava pensando em comprar uns livros aí até para dar de presente, mas depois eu pensei. E ai. Será que eu peço? Será que não peço? Será que chega o coronavírus pelo correio? Também tem que pensar um pouco assim se entrar na neura, né? Aí eu tô pensando ainda se tá valendo a pena, né? Então eu tô ponderando. Tem que ponderar, gente. Tem que pensar antes de agir. Não é como o carnaval aí, né?
fazer um carnaval na cabeça, tá certo? Entenderam? Então, não tem oitavas de Pentecoste, mas vamos fazer o Pentecostes acontecer em algum momento de nossas vidas. Pedir para que o Espírito Santo faça morada em nós, mas para isso a gente precisa se mostrar para o Espírito Santo. Oi, Espírito Santo, estamos aqui. Faz as orações que precisa, faz um devocionário, pede, né? Se informe mais. Bom, vou indicar, já que eu estou falando sobre Espírito Santo, tem um livro do Monsenhor Jonas Abib, que eu comprei, preciso ler, terminar de ler. Um livro bem simples, bem em conta, não custa caro, da editora Canção Nova, que é Pentecostes Hoje, faça você também uma experiência com o Espírito Santo. Eu amo o Monsenhor Jonas Abib, principalmente nos livros, porque ele é super sucinto, amo de paixão. Fora as orações que ele tem, né? Ele é muito sucinto. Então, esse aqui você lê em um dia, só que assim, você lê um dia, depois você pensa para a vida inteira, né? Porque os temas que ele trata são bem pesados, assim, são bem robustos, certo? Tá? Então fica para indicação aí sobre Pentecostes. Tem um outro livro também muito interessante do padre, peguei errado, do padre Raniero Cantalamessa, Vem Espírito Criador, também da editora Canção Nova. Esse é bem robusto também nas páginas, ele é bem grande. Vale muito a pena. Você quer agradar também um padre, quer dar de presente, você sabe que ele tem um pezinho lá na RCC, dá esse livro. Vem Espírito Criador. Padre Raniero Cantalamessa é lá do Vaticano. Acho que ele faz uns... Ele é meio ligado lá com o Papa Francisco. Eu já ouvi o nome dele assim, né? Eu também não guardo tudo na cabeça, mas esse nome não me é estranho. E eu já li ele em partes, muito bom. Qualquer coisa no Catecismo da Igreja Católica, né? Talvez eu traga alguma coisa, já que não tem oitava de Pentecostes. Vou no livrão amarelão trazer alguma coisa sobre o Espírito Santo, o que o catecismo fala, para dar uma iluminada para essas cabeças de vocês e a minha também, né? Eu sou também divulgadora do Espírito Santo, que nem a Beata Helena Guerra, né? A minha xará. Apesar que eu sou Maria Helena, né? Mas toda Helena, se você não conhece uma Helena na sua vida, você não sabe que tá perdendo. E se você conhece, você já sabe, né? Nós temos, entre aspas, um mal de nome. Qual que é o mal... Assim, tem nomes, eu não vou citar nomes, mas tem nomes que é uma característica particular. Assim, são três pessoas diferentes que têm o mesmo nome. A pessoa tem uma estrutura mental, um jeito muito idêntico uma da outra, porque tem aquele nome. Parece preconceito, né? Mas faz uma experiência para você ver. Helena é um caso clássico. Eu não conheço uma Helena, Maria Helena, Ana Helena, Cláudia Helena, Helena Maria, Sandra Helena, etc. Helena com H, sem H. O Heleno eu não sei, existe Helenos, os senhores Helenos eu não sei, mas as Helenas, elas são totalmente fogo mesmo, que é grego, né? O termo é agrega, só que também significa fogo, e eu não conheço uma Helena que não seja voluntariosa, ou seja, coloca um troço na cabeça, vai até o fim, né, que tem que cavar até achar petróleo. Aliás, Santa Helena, mãe de um imperador romano, foi quem achou a cruz de Cristo. Pensa numa mulher voluntariosa. Você quer colocar o nome da tua filha de Helena? Vai se preparando. Ela vai enfiar você no bolso e carregar você para tudo que é lugar. A maioria mandona mesmo, tá? Então fica a dica. Bem, gente, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana para vocês, mesmo eu estar falando blá 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 de sempre. Eu tenho uma coisa rápida para falar. Demorei 40 minutos, né, gente? Perdão. Aguardem os próximos áudios, tá? Abraço a todos, fiquem na paz de Cristo. E não adianta colocar Maria no nome da pessoa, viu? Não fica muito docinho, não. Mas pelo menos a gente se consagra a Nossa Senhora, né? Não podemos ter vergonha do Maria, viu? Maria Aparecida, aí vira Cida, Maria José, né? Todas as Marias era para ser mais docinha, né? Mas aí a gente abole o Maria porque, Maria é muito comum, né? Não é verdade? A gente fica com o segundo nome ainda. Mas honre o Maria também no seu nome, é muito bom. Tá? A gente também está consagrado a Nossa Senhora. Fiquem em paz, na paz de Cristo, na proteção da Sagrada Família.